Eu vou apertar o play aqui no acelerador, que eu não vou sair daqui sem perguntar tudo. Mas tem um outro tema que é BTG, BPAC. Tá. Uma conversa de bastidor que rola muito, eu tava comentando com o Matheusinho, ele até concordou comigo, né? Que é esse movimento que o BTG tem feito para se tornar um incumbente, né, e aí mudando o comportamento do negócio em si. Tem um crescimento expressivo no crédito do lado das empresas, né, no corporate, que a gente chama, uma expansão forte no quadro de funcionários. É, e até é engraçado que isso foi o tema do meu almoço hoje. É uma opacidade no indicador de sales and trading, né? Porque o que é sales and trading? Qualquer coisa, né? Basicamente. A carta fiança pode ser sales and trading, né? É um tema meio opaco, difícil de ser definido, né? Então, para ser bem direto, minha pergunta até pedir ajuda sua no debate é: o BTG está se movimentando, ele vai virar um incumbente? Se vai virar um incumbente de maneira pejorativa, eu diria que não. Eu acho que ele está aproveitando ângulos em que ele pode ganhar market share dos incumbentes, sim. Isso é muito flagrante em crédito, especialmente aí ele começou a atacar dentro da PME. Acho que ali é um bolsão de receita, de lucro relevante para ele atacar. E quando você olha, especialmente na parte de assessoria de cliente, ele fez esse trabalho de começar no private e ir descendo com muito sucesso. Então ali está atacando realmente muitos incumbentes. Aí, notadamente, aí, o próprio Itaú, que é muito forte, é o mais forte nesse segmento dos incumbentes, mas mais ainda Bradesco, Santander e Banco do Brasil e afins. Então, isso certamente. Mas ele ainda é, por natureza, um banco muito mais de investimento, indo mais para o varejo. O que eu acho que uma discussão que você tem hoje, uma especulação, é como que isso fica, talvez, depois de uma consolidação de um PAN. Que o PAN ainda tem um capital, ainda é um capital aberto. Aos poucos o BTG tem comprado ações do PAN a mercado, de pouquinho em pouquinho, a preço próximo ao patrimonial. Nesse momento em que talvez ele, se ele fechar o capital e consolidar essa operação, ele vai ter talvez uma plataforma única de varejo, de altíssima renda e varejão, talvez fique mais parecido, mas ainda é. Para a foto ser, ele é muito parecido com o Itaú. Acho que dependeria de um filme ainda de uns próximos para observarmos. E acho que um elemento que talvez ainda o torne diferente dos bancões daqui é o apetite dele fora do Brasil. Então você já tem um Nubank com operações razoáveis na América Latina. Ele fez movimentos de aquisições na Europa e também nos Estados Unidos. Um pouco assim, primeiro para ajudar os clientes locais que têm algum tipo de operação ou necessidades fora do Brasil, mas quem sabe para capturar mais clientes também. Então ele tem esse apetite mais global. Então nesse aspecto, pelas decisões que eles têm tomado, não é tão flagrante que ele vai se tornar um novo Itaú. Mas ele tem feito um movimento, seja no PAN, especialmente no crédito, no BTG em si, que ele se aproxima aproveitando a oportunidade de mercado. Ô Gonzaga, como é que você, desculpa, Matheus, mas como é que você enxerga esse movimento? Porque assim, eu conheço alguns banqueirões, né? Um deles, inclusive, é meu chefe, o Berenga. E num dos comitês, eu achei interessante o comentário que ele fez, qualitativo, né? Ele traz bastante conhecimento, assim, aquela coisa da experiência, né? Nos comentários que ele fez sobre um dos cases que a gente estava olhando lá de uma companhia, né? Ela estava expandindo para os Estados Unidos. Ele virou e falou: Cara, já trabalhei lá e eu sei o quão difícil é aquele mercado, né? O quão difícil é você se destacar lá e conseguir se consolidar. Como é que você vê o movimento de um banco desse fazendo esse movimento? Porque, sei lá, acho que no bem que eu entendo razoável, dá para enxergar o que ele está tentando fazer, mas e esse apetite específico do BTG? Acho que nesse caminho de primeiro sendo acessório à prestação de serviços de clientes daqui, acho que Mitiga um pouco. mitiga um pouco. Assim, até é compreensível se for deficitária a operação lá fora, porque assim, você está consolidando receita numa geografia, enquanto as outras são centro de custos. É, na medida em que isso for a operação de uma outra geografia, então Estados Unidos ou fora do Brasil, for tentar ser uma independente por si só, angariar clientes locais, acho a preocupação bem legítima. Acho bem, muito difícil. O outro lado é que você pode, assim, dá para encarar como também, assim, dado o mercado endereçável de alguma dessas localidades, talvez seja bom você ter essa opcionalidade. Acho que o Inter tem um pouco essa cabeça, só para fazer uma comparação. Então ele tem internacionalizado, tentando o que ele chama comprar opções de compra, calls baratas em cada uma das geografias.
A forma que ele fez isso na Argentina agora é ter um parceiro local que vai ter todos os custos, ele só vai oferecer a plataforma. Nos Estados Unidos ele está fazendo até de uma maneira mais intensiva. Mas acho que assim, eu não sou muito crítico em alguém tentar. Eu acho que eu sou muito crítico em pisar no acelerador antes de ver o tamanho do problema. Mas sim, acho um ponto para observar essa execução. E um ponto que eu não toquei, que eu acho bom também tocar do BTG, acho que na parte de transparência, os números, assim, a gente confia, a gente inclusive investe, mas a gente acha que poderia melhorar a transparência dos números sim. Acho que tem elementos... ponto que eu falei do Sales and Trading ou não mais? Também, acho que vamos lá, quais seriam? Menos mal, a receita de banco de investimentos, de assessoria, é difícil como analista traçar uma correlação perfeita entre volume de operações com receita. Há uma média móvel ao longo do tempo, mas sempre que você faz alguma razão de receita por volume, é razoavelmente volátil. Então isso traz alguma insegurança. Em Sales and Trading, aí assim, é difícil definir. Eu acho que tem elementos mitigadores de preocupação ali. Quais são eles? Primeiro, uma parcela que transitaria a corretagem. Corretagem é uma receita que eles divulgam na nota explicativa. Então, não é alocada só ali, mas se você expurgar, você vê o que não é corretagem ao longo do tempo. Isso tem crescido, o que é aderente ao que eles explicam de mais transacionalidade, mais fluxo de clientes, trazer mais recorrente de receitas auferidas com eles, não só risco de mesa proprietária em si, risco de mercado. Então esse é um lado. Outros mitigadores são o capital alocado, a exigência de capital associada a risco de mercado na proporção do capital total do banco diminuiu, a medida de Value at Risk VaR também é baixa. Dito isso, eu como analista gostaria de ter mais transparência nisso. Na parte de crédito mesmo, outro ponto, eles têm tido muito sucesso, a gente tem que aplaudir a parte de Special Situations, mas não sei exatamente o quanto que da receita de crédito dessa carteira de Special Situations ao longo do tempo. Então, esse é o tipo de coisa que a gente, como analista, tenta entender e não consegue plenamente. Se eu puder só contribuir, acho que tem essa questão, né? Acho que, como o Gonzaga falou, acho que Sales and Trading talvez seja o que o mercado mais se pergunta, né? O que tem ali, mas eu concordo com ele. Acho que alguns indicadores dão essa dimensão de que tem aumentado a transacionalidade, mas na própria área corporate, né? A gente não tem dados, por exemplo, de inadimplência, o NPL. Então, assim, acho que são coisas que seriam boas para quem está do lado de cá, tendo que fazer conta, para a gente fazer contas melhores. Sobre o aspecto, acho que do banco estar se tornando um incumbente, né? A gente até escreveu um relatório há um tempo sobre isso, né? Que acho que nos últimos 10 anos o banco cresceu muito, colocou de pé outras linhas de negócio, mas veio a reboque esse aumento do número de funcionários, né? E acho que o banco sempre foi muito elogiado e muito reconhecido pelo modelo de partnership. Eu ia falar isso. Então, assim, acho que sempre foi um diferencial do banco, né? Todo mundo fala de como eles construíram ali um modelo bem azeitado. Só que uma coisa é quando você tem 2.000 funcionários e você está, de repente, a 1, 2 cargos de distância de alguém que é sócio. Quando você começa a ter 8.000 funcionários, operação fora, e eu concordo, acho que a operação fora dele é muito um acessório, né? Então, assim, ele compra um banco em Luxemburgo que vai dar uma mesa para ele, que permite o cliente do Wealth aqui no Brasil fazer operação lá, então acho que é muito complementar, mas aí você começa a ter mais níveis de funcionários, e aí começa a ficar muito distante, né, a sociedade, né? E aí como é que você motiva esse cara, né? Como é que você mantém ele engajado para estar ali 24/7? E acho que um último ponto que acho que o Gonzaga trouxe, da questão das receitas de banco de investimento, acho que é legal explicar, porque assim, não só é difícil você saber quantos deals vão acontecer em determinado trimestre, como o método de reconhecimento de receita, ele depende do closing. Então, às vezes, você anuncia um deal, mas aquilo depende de CAD, de aprovação regulatória no Banco Central, e você só vai reconhecer a receita daquilo quando tiver o closing. Então, assim, por isso que essa questão de você fazer médias móveis mais longas tende a atenuar, mas ainda assim é bem difícil, né? Então, mas acho que talvez esse seja o desafio do banco aí, pensando, sei lá, na próxima década, como que ele muito maior consegue ainda manter esse partnership como o grande vetor, né, do banco.